Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! O Seminário Concórdia de São Leopoldo foi palco de uma belíssima encenação da paixão e morte de Cristo. Alunos e professores do seminário, liderados pelo grupo de teatro Força Jovem, empolgaram e levaram as pessoas às lágrimas com uma vívida apresentação cênica da Via Crucis. Hoje o programa Toque de Vida leva até você um pouco dessa apresentação. Estão conosco o Eric e Jordan, alunos do 4º ano de Teologia do Seminário Concórdia e da Ubra, para compartilhar a Via Crucis com você. Fique com a gente! Muito bem, vamos falar sobre a encenação da Via Crucis aqui. Jordan, o Eric, um prazer ter vocês em nosso programa. Por favor, se apresentem para o nosso público de casa. Bom, primeiramente um privilégio estar aqui com vocês. Meu nome é Jordan, Jordan Madia. Eu sou natural aqui do Rio Grande do Sul mesmo, estou no seminário, então, cursando o 4º ano teológico, preparando para o estágio, se Deus quiser, ano que vem, se tudo der certo. E sou casado, minha esposa mora comigo no seminário também. Estamos ansiosos aí pro ano que vem, as novas perspectivas, para o futuro e tudo mais. Casado, tem filhos? Não, só por enquanto só casado. Para quem é de casa, o Jordan fala do estágio. O estágio é um ano em que o aluno do seminário ele vai para uma congregação e atua lá sob supervisão de um pastor, Então eles se formam aqui na Ubra em teologia, eles têm um bacharelado, mas não terminam ainda o curso no seminário. Eles vão para um ano de estágio e voltam depois para completar o 6º ano de teologia no seminário e fazer uma especialização em teologia aqui na Ubra, Então o Jordan ano que vem, também o Eric vão para o estágio e há um frio na barriga, Vocês não sabem para onde vão, para onde serão mandados, O Eric, que é do Espírito Santo, Por favor, o Eric. Natural de Cariacica, no Espírito Santo. Também tenho o privilégio de estar no seminário desde 2016, Eu e o Jordan, a gente é colegas de turma, E a gente tem a mesma expectativa de poder ir para o estágio ano que vem, dar continuidade nos estudos, depois se formar e servir no Ministério Pastoral. Então... Vocês têm uma preferência, assim, de local? Vocês pensam em ficar perto de onde nasceram? Alguns têm um espírito mais aventureiro, O Eric mesmo, quando a gente conversa, assim, ele tem sempre mais a ideia de, eu quero ir mais para onde Deus me mandar, mais longe. Eu sou um pouco mais como é que diz, mais cabreiro, mais assim, até por causa da esposa, que trabalha num emprego que ela gosta muito e tal. Então é sempre uma preocupação a mais também com a esposa, Sim, A gente está aqui para servir de todas as maneiras, com certeza, mas na medida do possível, se der para ficar aqui na região metropolitana, ajuda... Exatamente. Mas aí no chamado, posteriormente, realmente para onde for mandado, tá legal. Que legal, muito bem. Vocês são líderes ali do grupo de teatro do seminário, É um grupo antigo, até falei ali no começo do programa, Força Jovem, mantém o nome ainda, é o Força Jovem, então, que organizou a Via Crucis, Como surgiu a ideia? Quanto tempo faz que a encenação é feita no seminário? Bom, o Força Jovem, esse ano ele comemora 32 anos, Então é quase que uma sequência de alunos que vem entrando no seminário, e as pessoas que gostam de teatro vão mantendo aquele trabalho vivo, Então a gente entrou no seminário e juntamente com o Daniel e outros colegas que gostamos de teatro, a gente entrou já pensando no Força Jovem. Achou legal porque nós tivemos uma receptividade com força quando a gente entrou, e isso foi muito importante para que nós aderíssemos ao trabalho, E a partir desse momento que a gente entra no Força Jovem, a gente se envolve com as atividades da igreja, do seminário e também com as comunidades na volta. No passado, o Força Jovem fazia, por exemplo, turnês,
Hoje a gente tentou fazer algumas, mas não deu muito certo. Mas o trabalho se manteve ali dentro, né? E a partir da existência do Força Jovem que a gente teve mais base para poder pensar, ter a ideia, né? E realmente seguir em frente com relação à Via Crucis, né? Quantos atores, mais ou menos, vocês têm ali? Bom, beira ali os 20, quase 30 de repente, né? Não sei se chega a tanto assim, até nunca fiz a matemática porque tem muito figurante, né? Sim, sim. Na verdade tem pessoas assim que na hora estão passando ali e precisa de gente para gritar e pega aquela pessoa mesmo ali. Povo ali. Mas eu diria que em média de 30 pessoas. As pessoas, tem aqueles personagens que então são aqueles escolhidos antes, né? Assim, tem que saber falas e tudo mais. E tem aqueles que são chamados, convidados para fazer a turba, né? A multidão que grita, que incendeia a situação toda. A Via Crucis ali começa com que cena? Começa ali na Quinta-feira Santa, Jesus? Esse ano foi. Foi, né? Esse ano é a segunda vez que a gente faz, né, a Via Crucis. O ano passado ele já começou no Getsemane ali, né? E a partir do Getsemane ele foi para o julgamento ali com os fariseus, depois foi para Pilatos e a crucificação. Como o ano passado foi a primeira vez, a gente estava meio receoso, como é que ia funcionar? E graças a Deus teve um bom retorno. Então esse ano a gente pensou com mais calma, a gente teve mais ousadia de colocar uma cena extra, né? Que antecede ao Getsemane, que foi a questão da última ceia ali, né? Para contextualizar mais, por exemplo, a negação de Pedro, né? Sim. E algo nesse sentido. Então esse ano começou com a última ceia e aí foi para o Getsemane seguindo o ano passado. Começa ali na capela do seminário ali, né? Então, para você que é de casa, o seminário tem um campus bastante grande, né? São mais de 5 hectares, se eu não me engano. E a capela do seminário fica numa ponta, assim. Então imagina um quadrado ficaria na ponta noroeste, né? Mais ou menos. E aí começou lá e foi caminhando até que a crucificação foi na parte sudeste ali do seminário, que é o bloco perto do refeitório, perto da ala dos casados ali. Então eles percorreram todo esse trecho, né, fazendo a Via Crucis. Inclusive sai ali da Quinta-feira Santa do Getsemane e vocês têm uma cena no Sinédrio ali, que é na entrada do colégio, né? Isso. Esse ano as coisas foram, como é que se diz assim, atualizadas, né? A gente fez um upgrade, se dá para se dizer assim, porque foram pelo menos acho que 3 cenas ou 2 cenas a mais, né, do ano passado. E também então as localidades, por causa até da chuva, inclusive, foram modificadas, né? O Sinédrio até já tinha essa intenção de ser no saguão do colégio, mas nós estávamos preocupados com a chuva, então a gente reduziu o Getsemane, foi mais próximo da capela e tudo, porque daí os participantes se sujariam menos, né, para poder então continuar o teatro não embarrado, por assim dizer. Sim. Mas esse ano então a gente adaptou e aí o Sinédrio então foi que era na capela no ano passado, esse ano foi então lá para o saguão do colégio, né? Que na verdade também foi uma ideia já que surgiu até para haver uma integração maior com aquele público que fica no saguão do colégio ali, né? As crianças e os pais. Do colégio mesmo. Exatamente. Que não puderam ou não foram logo do início ali, pelo menos acontece aquela cena ali, e a pessoa fica até meio, o que está acontecendo? Porque começa logo uma gritaria já, assim, verdade, e se a pessoa não está sabendo o que está se passando, fica, tá, mas o que é isso, né? Então, a gente uniu o útil ao agradável, né, com essa Imagino que geografia. muitos continuaram seguindo a Via Crucis, então, Provavelmente, no colégio, né? Provavelmente. Pelas fotos que a gente vê, né? Então, a gente vai passar algumas fotos agora ali, que você pode acompanhar um pouco do que aconteceu. No final do bloco a gente vai passar um vídeo que é um resumo da Via Crucis, né? Mas aí nós temos algumas fotos aí rodando para você ver um pouco dessa cena do Sinédrio, né? E o interessante na cena do Sinédrio, eu estava na reunião de professores, quando um dos professores, se eu não me engano, foi até o Anselmo, ele distribuiu os papéis, assim, a quem vai ser quem, né? E houve até uma piada interna assim, fulano vai ser o fariseu, ciclano vai ser o sumo sacerdote, né? Existe alguma mensagem subliminar em colocar os professores de teologia com os fariseus do Sinédrio? Lógico que é uma brincadeira aqui, né?
Mas que ideia legal de envolver os professores, né? A gente vê pelas fotos e pelas cenas, né? Até memes que surgem ali, né? São os mais diversos, figurinhas do WhatsApp. Figurinha de WhatsApp, Pastor Nevas pedindo a declinação do latim, né? Castigando o Eric, né? Não sabe declinar. Mas enfim, que legal vocês aproximarem a comunidade, os professores dessa forma, né? A gente às vezes tem a ideia que o professor de seminário está lá só lendo livro, né? Mas é legal eles... surgiu de vocês essa ideia ou os professores pediram? Como que foi? Como que foi isso? Eu não sei se tu queres falar um pouco sobre isso. Ano passado a gente convidou, como era tudo muito novo, a gente estava muito receoso em fazer a própria encenação, porque é uma coisa muito séria, né? Então a gente sempre teve desde o início o cuidado de fazer com que aquilo ali não se tornasse uma piada, mas se chamasse as pessoas à reflexão. Então o cuidado era tão grande que a gente, por exemplo, convidou um professor para fazer uma cena. E a gente nem sabia se ele ia aceitar. Então, graças a Deus, a resposta foi positiva, que foi o professor Wilson Shows, né? E a partir daí a gente viu que ele mostrou interesse, que ele gostou, e os outros professores também, né? Assim como o professor Linden, que também participou, né? Gostaram da ideia, dessa aproximação, da oportunidade. Então isso fez com que a gente esse ano tivesse a liberdade e o desejo de convidar mais professores, né? Uma vez que antes a gente não tinha certeza, esse ano a gente tinha certeza que a gente poderia convidar, que provavelmente eles aceitariam, como de fato aconteceu. Todos eles prontamente aceitaram, dentro das suas possibilidades, obviamente, participar conosco desse projeto. Que legal. O professor Linden fez o papel do Pôncio Pilatos. Pilatos, né? isso. Que foi lá no bloco dos solteiros ali, né? Ficou bem legal. Sobre o fato deles serem os fariseus, não tem nada assim mais sério por detrás disso, né? Obviamente que existe a piada entre os alunos, né? Que quando os professores se reúnem na sala ali para fazer a reunião, de falar, o Sinédrio se reuniu, né? Isso já é bem, acho que é bem anterior a nós, né? É uma piada já eterna do seminário, concorde. Obviamente não tem nada a ver com a personalidade de cada um, mas é simplesmente uma referência. Até pela idade também, né? O Sinédrio eram pessoas mais velhas, né? Exato. Querendo ou não, eram as pessoas que eram mais inteligentes ali, né? Sim. A autoridade do povo era o Sinédrio. E assim também é no seminário. A autoridade ali são os professores, né? Eles que nos orientam. Então, foi bem sugestivo, não pela personalidade, como o Jordan disse, mas por todo aquilo que está em volta, a autoridade deles como professores, aqueles que nos ensinam, né? Então, foi bem sugestivo nesse ponto. Qual é a emoção, assim, né? O Eric fez o papel de Jesus, né? Existe, obviamente que existe, mas qual que é a emoção? Descreve a emoção de ensinar o seu Salvador morrendo na cruz por você e pelo mundo. Primeiramente é bem difícil, assim, né? Porque como eu disse antes, é uma coisa muito séria. Não é simplesmente uma peça teatral como todas as outras, porque retrata uma verdade que conduz à eternidade, que se refere a nós mesmos. Então, para mim, ano passado foi muito, muito legal. E esse ano foi tão legal, só que mais especial, porque teve um momento ali no final que eu chorei de emoção mesmo, durante a encenação, né? Quando depois do açoite ali, e me vinha um sentimento assim, né? Como isso aqui é sério, como isso é importante. E aí a gente sempre vem a questão da dignidade, né? Como todos ali se preparando, fazendo aquilo, e a gente não é digno de tentar representar aquilo que Jesus sofreu por nós, né? Aquilo que a gente fez é para as pessoas tentarem imaginar como poderia ser, porque aquilo que Jesus viveu, acho que ninguém conseguiria descrever, né? Então a emoção que eu tive foi tão grande que me fez chorar durante a cena, né? Tanto que quando ele pergunta, né, Deus meu, por que me desamparaste? Eu estava chorando naquele momento, que era uma emoção assim que não dava para explicar. Só quem fez mesmo consegue entender o que era aquilo. É verdade. E assim é o Evangelho, né? Nós ficamos emocionados porque a gente se apropria mentalmente vendo a encenação, né? A gente se apropria daquilo que aconteceu por nós, né? Jesus entrega a vida dele em nosso lugar e para nos dar perdão de pecados, né? Isso é que vocês, como pastores, no futuro vão fazer todos os dias e já ano que vem como estagiários, né? Então, quando vocês apresentaram teatro, né? A Via Crucis é conhecida também como uma encenação sacramental. Por quê? Porque você está lidando com o texto bíblico de uma forma física, né? Exato. É o texto bíblico ali se ligando a uma encenação física da obra de Jesus, né? Lógico que não é um sacramento, é uma forma exagerada da gente dizer que é um teatro diferente dos outros, né? E a Via Cruz tem a vantagem de você não ter a quarta
a quarta parede, né, no teatro, a quarta parede é aquilo que separa a encenação, os atores do público. Ali o público seguiu vocês, né? Exato, E a gente percebe que tinha muita gente emocionada, né? Não o objetivo não é provocar lágrimas ou emoção, mas vocês julgam que conseguiram passar essa verdade do evangelho para aquelas pessoas que estavam lá de guarda-chuva seguindo, né? Eu creio assim que existe uma linha muito tênue, né, entre uma coisa pedante e uma coisa emocionante, né? Porque a nossa intenção ali não era ser pedante em nenhum momento. A gente não queria, como bem falou, não queríamos causar emoção, um sentimentalismo nas pessoas, né? E essa noção inclusive nós estávamos falando hoje durante o almoço com o professor Prunzel sobre justamente essa questão do sacramento, né? Da palavra sacramental, no sentido de que a gente está executando ali, e faz com que a gente saia, né? Saia dessa redoma, assim, e enxergue de uma outra perspectiva, que eu sou um ator naquele momento, sim, mas eu não estou preocupado com meu desempenho porque eu quero ser reconhecido como um ator, mas sim porque eu quero que aquela mensagem seja levada da melhor maneira, e é uma mensagem que salva, que inclusive, como o Eric bem falou ali, né, a gente não é digno de fazer aquilo. Se fosse meramente artístico, com fins de reconhecimento artístico, bom, eu ia pendurar ali meu cinturão ali, dizendo, não, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho capacidade, né? Então a gente tem que, a gente sai de nós mesmos, assim, por assim dizer, para de pensar em nós, vamos fazer isso aqui, pensando que a mensagem vai ser levada através de nós, né? E causa emoção? Sim, não é nossa, não, nós tratamos com todo respeito, mas não é nosso objetivo, não é de maneira alguma, né? O senhor levantou uma questão importante, pastor Foucault, porque a questão do teatro na igreja é uma questão que existe há muito tempo, só que é bem delicada, porque às vezes as pessoas esperam um recurso que elas não têm para poder começar a agir. Por exemplo, no Força Jovem nós tínhamos 30 pessoas ali mais ou menos atuando, mas o grupo todo não é naquela quantidade inteira. Ou seja, no teatro, se você tiver 6 pessoas, 5 pessoas interessadas, a coisa sai. Então você não precisa criar um grupo enorme para poder montar um grupo de teatro e montar uma encenação. Não. Se você tiver pessoas... A primeira coisa é pessoas interessadas, que a partir daí o trabalho começa a ser desenvolvido. E aí você trabalha com os recursos que você tem. Ali no seminário, por exemplo, a gente não tinha como fazer toda a peça no palco do colégio, por exemplo, porque a peça não exigia isso. Então a ideia que nós tivemos foi fazer realmente um teatro andante, para aproveitar todas as oportunidades, todos os espaços que o seminário oferece, o que deu um dinamismo assim fora do comum para a coisa, né? Porque o fato das pessoas acompanharem, verem a mudança de cena, acho que deu um toque mais especial para tudo aquilo que a gente estava encenando, que de fato aconteceu na época, né? Jesus não sofreu tudo aquilo num determinado lugar, ele teve que caminhar muitas vezes para poder sofrer tudo aquilo que ele estava sofrendo em nosso lugar, né? Então esse é um aspecto interessante que acho que é importante ressaltar. É verdade, que legal. Parabéns aí pela encenação. A gente vai terminar esse bloco com vocês assistindo trechos da Via Crucis, que eu acredito que foi o setor de comunicação da IELB que preparou aquele vídeo, né? Sim, então, sim. Agradecemos aí a área de comunicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que esteve presente na encenação da Via Crucis no seminário, e eles editaram então esse vídeo que você pode acompanhar a seguir. Depois do intervalo nós voltamos e vocês vão responder uma pergunta que muitos fizeram para mim. O vídeo ali pelo menos termina com a crucificação e acaba. Por que isso? Então, na volta do intervalo, se você também pensou isso, se você também notar isso, eles vão responder assim que a gente voltar. Fiquem com a gente. Jesus amado, diz o Cristo Quem é este traidor? é aquele que não der um pedaço de pão passado. O que você tiver que fazer, faça. Não vou ficar com vocês. Vocês não podem ficar com Mas, Senhor, por que eu não posso seguir agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Você está com Jesus. Eu não o conheço, não sei o que é. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece.
contra você. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito. Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Vocês ouviram o que ele disse? Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram? O que pensam? Qual é o parecer de vocês? Ele é ou não é réu de morte? Se você é o Filho de Deus, profetize! Profetiza! E ele vai me virar Eu peguei entregando o nome inocente à morte! Que temos nós com isso? É problema seu! Peguem dinheiro, mas soltem Jesus! Isso é dinheiro sujo, é dinheiro de sangue. Não podemos tomá-lo para colocá-lo na caixa do lugar. Afaste-se! É verdade, mas nós podemos comprar um rodeio para fazer o cemitério para os judeus. Encontramos esse homem que lhe foi entregue, proibindo pagar impostos ao imperador, dizendo que ele é o Cristo, rei. Você é o rei dos judeus? O Senhor está dizendo isso. Vocês querem então que eu liberte ao que vocês chamam de rei dos judeus? Ele não é o nosso Eu farei o que querem. Levem a este Jesus para que ele seja castigado. E então, que seja crucificado. Salve o rei dos judeus! Precisamos de alguém para ajudar a levar a... Aí está no seu lugar. Olha o grande rei. Veio no alto até. Não é você? Você que ia destruir o santuário e reconstruir em 3 dias? Ele salvou os outros, mas a si mesmo. Senhor, quando o Senhor vier como rei, Em verdade eu lhe digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Elohim! Elohim! Leva sabachthani! Deus meu, Deus! Por que me abandonaste? Pai! Nas tuas mãos entrego o meu espírito! Esse era o Filho de Deus! Muito bem, voltamos para falar sobre a Via Crucis que vocês acompanharam aí antes do intervalo, uma encenação lindíssima da paixão e morte de Jesus. E a pergunta que alguns fizeram foi por que a Via Crucis, pelo menos no vídeo ali, termina na cruz de Jesus e na morte dele? Bom, por incrível que pareça, é uma questão prática, né? Primeiro, pelo fato de a Via Crucis ser de fato a Via Crucis, né? O caminho da cruz, onde Jesus percorreu então para ser crucificado, né?
O seminário ali, aquela semana então da Semana Santa, ela é uma semana bastante corrida, né? As funções nas comunidades, inclusive estagiários que tem pré-estágios e tal, tem os finais de semana então ali mais ou menos envolvidos com as comunidades. E muitos também viajam para suas casas, né? Então a gente não teria, por exemplo, o domingo para encenarmos a ressurreição de Cristo, né? E não ficaria legal, até respeitando o tempo litúrgico, né, que é a Sexta-feira Santa, por exemplo, a Via Crucis foi na terça. Para ser um tempo prático, hábil para se fazer a ressurreição, teria que ser na quarta, por exemplo, porque na quinta já se começaria o feriado, né? Então não teria o tempo hábil e na quarta-feira não ficaria legal o Cristo ressuscitar, inclusive antes da própria Sexta-feira Santa no calendário litúrgico, né? Então a gente costuma fazer então a Via Crucis, né, fazendo aquele momento de reflexão, terminando com a morte de Cristo, e deixa então a cargo dos membros nas suas comunidades, festejar a ressurreição de Cristo então no domingo de manhã nas suas comunidades de origem ou até nos estágios, né? Sim. Foi uma questão meramente Que prática, legal, não tipo, tem... a Via Crucis termina em casa, então. Exatamente. Não é uma questão domingo. teológica necessariamente, né? Muito bela explicação, assim. Né? Você que é de casa, o evangelho está lá pregado na cruz, né? E obviamente quando Jesus morre, ele prometeu, antes de morrer mesmo, prometeu que retornaria, né? A gente vive o período das mães agora, né? O mês das mães. O que será? Como que foi a atuação de Maria na Via Crucis ali nos Evangelhos, né? Ela esteve ao lado do Filho. O que vocês podem falar sobre a figura de Maria, mãe de Jesus? A figura de Maria ali, ela representa realmente alguém que esteve sempre, pelo que a gente consegue acompanhar no relato, né, acompanhando. Em momento nenhum ela interferiu naquilo que estava acontecendo, mas alguém que sempre se faz presente, né, apesar de tudo aquilo que Jesus sofria, né. Em diversos momentos na Bíblia, Deus se fala conosco do cuidado de uma mãe com um filho, e esse cuidado ele teve conosco na cruz de Cristo, né. Então a presença de Maria, ela é significante porque ela de fato é representada ali como a mãe de Deus, né? Deus que saiu dela. Jesus não foi criado, ele foi gerado do ventre de Maria pelo Espírito Santo. E esse Deus estava ali diante dela, morrendo na cruz por toda a humanidade, né? Isso, e Maria é uma mãe que já nos primeiros anos sabe que o filho dela vai ser entregue à morte, né? Ela ganha Jesus ganha de presente a mirra ali, que era um perfume para embalsamar mortos, né? Quando eles levam Jesus já para o templo, para ele ser apresentado, né? Eles vão levar as ofertas, a profetisa Ana pega Jesus no braço, depois o Simão, né? E Simão canta, olha, Simeão diz, olha, uma espada vai atravessar seu coração, Maria, né? Então Maria sabia já o que ia acontecer com o filho dela. Talvez ela não tivesse o vislumbre de todo o sofrimento e cruz, né? Mas havia a noção de que ela viria o filho dela morrer pela humanidade, pelo pecado de toda a humanidade. E o interessante é que Jesus, né, ali no alto da cruz, ele se preocupa com Maria, né? Exatamente. Ele tem uma preocupação, digamos, individual, ali morrendo pelo universo inteiro, sendo o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, mas ali ele ainda pensa naquela mulher. Será que a gente pode afirmar que Jesus pensa em cada mãe que está nos assistindo, assim, com a preocupação de cada mãe pelo seu filho? Com as mães de vocês que estão longe? Com certeza, né? Eu acho que Jesus demonstra ali, eu só pensar em tudo aquilo que devia estar que Jesus devia estar sentindo, aquele misto de dor, sofrimento, peso nas costas, né? O peso do pecado, ser acusado de algo que não cometeu. E mesmo assim ele consegue um espacinho naquele momento de dor para pensar naquela mulher que ficaria desamparada depois que ele morresse, né? A gente sabe que o contexto social não favorecia, né, as mulheres viúvas que não tivessem um homem para cuidar delas, né? Jesus ali naquele momento ele se preocupa com ela. E outro fato curioso naquela história toda que eu, né, pensando assim sobre isso é que a Maria de repente ali era uma das poucas que tinha um sentimento além de uma fidelidade por um mestre, né? Maria estava perdendo o seu filho ali. Ela estava sentindo a dor de uma mãe que perde um filho. Os discípulos deveriam estar sofrendo, né? Imagino eu que diversos sentimentos deviam passar pela cabeça deles, frustração de repente, porque nem todos eles não entenderam o que estava acontecendo ali, né?
Mas Maria não estava só frustrada porque o seu mestre estava sendo crucificado. Ela estava perdendo ali o seu filho, né? E é uma dor que, né, inúmeras mães, infelizmente, passam por isso, né? E é impossível de saber o tamanho dessa dor, né? Mas, então tem esse aspecto de Maria estar sofrendo ali por perder um filho, mas também o fato de Jesus, mesmo na sua dor, conseguir lembrar, então, dessa mulher que ficaria ali, então, que era sua mãe, que ficaria sozinha, e então ele mesmo na sua dor, ele pensa naquela mulher. Ele entrega a Maria para João, né? João, um discípulo amado, né? Um discípulo amado, vai cuidar da minha mãe, né? E interessante, né, assim, eu acho que só quem é mãe talvez entenda um pouquinho do que Deus, o tamanho do amor de Deus, né? Acho que ninguém é capaz de entregar o filho, a não ser Deus e talvez Abraão, mas eu não seria capaz de entregar a Kemi para morrer nem por uma pessoa, por toda a humanidade, né? Agora Deus entrega, e a Kemi um dia vai morrer, né? Eu vou morrer, a gente vai morrer. A morte faz parte da consequência do pecado, ela não vai ser vitoriosa, mas a gente provavelmente vai morrer se Jesus não voltar antes, né? Mas enfim, Jesus não foi, a morte não estava, digamos, naturalmente no caminho do Filho de Deus, né? E mesmo assim Deus o entrega a morte em nosso lugar, né? Talvez alguém possa dizer, não, mas Deus sabia que ele ia ressuscitar. Mas mesmo que eu soubesse que minha filha vai morrer hoje e vou ressuscitar ela 3 dias depois, todo o sofrimento também não ia deixar, né? Com certeza. Então o amor de Deus por nós, talvez só as mães que perderam um filho, e até um filho de forma injusta ou traumática, conseguem entender o amor de Deus por nós, né? Como é vocês agora, como estudantes de teologia, como pessoas que atuam em teatro, né? Como é levar essa mensagem maravilhosa de Deus às pessoas? O que isso muda na vida de vocês, esse ministério da salvação, da reconciliação? Eu penso que a comunicação do Evangelho, o Evangelho é sempre o mesmo, né? É o Cristo que foi crucificado, morreu e foi ressuscitado. Só que a comunicação desse Evangelho, com o passar do tempo, ela precisa ser diferente para que ela realmente consiga comunicar para as pessoas, né? Então o teatro é um meio excepcional para isso e pode envolver jovens, crianças, idosos, qualquer pessoa que goste, né? Então levar a palavra de Deus, ela é essencial, e a maneira como você faz isso também se torna essencial, porque senão não existe mais a comunicação, né? Eu falar e você entender. Então, através do teatro, para nós, é uma alegria pura, porque são duas coisas importantes para nós: o Evangelho, né, que nos salva, e o teatro, que nos diverte. Então, a gente pode fazer isso de uma forma alegre, feliz, nos deixa contentes por estarmos fazendo, mas principalmente por levarmos essa mensagem para as outras pessoas. É verdade. Você vem lá da congregação do IBS, né? Na verdade, eu sou da congregação Concórdia de Viana. Eu fiz o meu pré-estágio de férias no IBS lá com o você pastor fez Silvio. ali. Isso. Ali no Espírito Santo a gente tem vários grupos de teatro e arte ali muito forte, né? Os irmãos capixabas puxam bastante nessa parte da música O e pessoal, do teatro, né? O pessoal gosta muito, né? A cultura ali é muito, muito vasta. Não tanto quanto aqui no Rio Grande do Sul, na região lá do distrito do Jordan, lá de Pelotas, de Cerrito. O pessoal tem a característica cultural é diferente. Sim. E isso faz com que se torne bem especial, né? Assim como é especial lá no Espírito Santo, mas aqui, todo esse contexto que nós temos, é algo que vai muito além daquilo que a gente conhece por teatro lá no Espírito Santo, porque a dimensão é outra, a perspectiva é outra, a cultura é outra, né? Então, eles conseguem aqui, por exemplo, o Jordan pode falar melhor sobre isso, mas eles conseguem juntar a cultura, né, e a disposição que eles têm em fazer o teatro de uma qualidade, assim, fora do comum, na minha opinião, né? Sim, sim. Vocês têm grupos fortes ali na região de Pelotas, né? Não é puxar a brasa pro assado dos sulistas, né? Mas ali a região, eu sou do Distrito Sul 1, né? O Daniel que é o presidente do Força Jovem, que não pode estar, mas aquela região ali é fortíssima no teatro, né? São juventudes às vezes pequenas, eu mesmo vindo da juventude, a minha cidade de origem é Cerrito, né? Há pouco tempo existe no mapa, porque é uma cidade extremamente jovem e pequena, né? Média 6 mil, 7 mil habitantes ali, né? E apesar disso, aquela gurizada, né, daquela juventude lá de onde eu vim, a Jucuruz lá, sempre foi muito dedicada ao teatro, porque o distrito ali também incentiva muito no Congresso Cultural, que é uma vez por ano, né, onde todas as juventudes se reúnem então e apresentam teatros essencialmente evangelísticos, né? Apesar de haver de tudo, né? Peças em fundo do mar. Exatamente. São peças no fundo do mar, peças não sei aonde, e sempre às vezes tem um viés mais cômico, né?
E são grupos muito bons, assim, as juventudes lá, elas gostam muito disso aí. E depois, normalmente, os teatros são aproveitados, então, para a região ali também, colégios mais carentes, ou até, né, enfim... Uma forma da juventude evangelizar, então. Exatamente. Porque não é só ali na congregação, Exatamente. culto, vocês saem para apresentar em outros locais, né? E aquele nosso distrito ali, cada congresso, pelo menos, uns 300 jovens, mais ou menos ali, naquele evento ali, se junta facilmente, né? E mais as pessoas que vêm visitar e tal. É bem forte. Um distrito bem ativo, Bem né? ativo, Um né? abraço aí aos pastores do Distrito Sul 1. Né? O DG Sul, os jovens lá, o Distrito Sul 1, né? Que legal. Ali Pelotas, Cerrito. A gente vai se encaminhando para os finais aqui do nosso segundo bloco. Eu queria que vocês mandassem um abraço especialmente para a mãe de vocês nesse mês do Dia das Mães, né? Manda lá um abraço para ela. Você acha que vê um pouco mais do que o Eric, né? O Eric está mais longe, né? Mas manda um abração lá para a mãe de vocês, por favor. Quer que eu comece? Pode começar. Bom, eu queria dizer, né, as minhas mães da minha família, né, especialmente as minhas irmãs, minha cunhada, dizer que eu tô aqui longe, mas eu amo muito vocês e queria poder dar um abraço em cada uma de vocês. Sabemos que a nossa mãe faz falta, mas mesmo aqui de longe eu desejo Feliz Dia das Mães para vocês e estou pertinho de coração. Muito bem. Eu costumo dizer que ser mãe, assim, é uma coisa que a gente, homem, né, nunca vai conseguir entender a dimensão, que é uma dádiva de Deus muito grande, porque aquilo que a mãe é pra gente, a gente não consegue medir, né. Então, eu sou muito grato pela minha mãe, né, por ela ter tanto amor por mim, pelos meus irmãos, né, por ser o pilar da nossa família e aquela que realmente tem tudo sob controle, né? Tudo que a gente precisa, a gente recorre à mãe, né? E acho que assim também acontece com Deus, né? Tudo que a gente precisa, a gente pode recorrer a Deus porque Ele tem tudo sob controle. Então, sou muito feliz, mãe, te amo muito, obrigado por toda a educação, todo o carinho, toda a paciência que você tem, vai continuar tendo comigo, né? Qual o nome dela? É Dalila. Dalila. Então, muito obrigado por tudo. Desejo para você e para todas as mães um feliz e abençoado Dia das Mães. A sua mãe, eu entendi, você já perdeu ela. Ela está na glória. Na glória. Qual é o nome dela? Marli Govert. Infelizmente, eu só tenho meus irmãos agora, né? Pai eu perdi quando era criança ainda. Aos 13 anos ele faleceu. A minha mãe faleceu há 2 anos agora. Esse ano vai completar 2 anos, né? Ela, enfim, lutou bastante, né? Ela teve... A primeira teve câncer, daí conseguiu lutar, aí teve a reincidência, lutou novamente, mas aí por um outro problema, infecção que surgiu, ela acabou falecendo, né? Em 2017, eu estava no seminário. Deus guarde você nessa esperança da ressurreição. Com certeza, tem guardado. Fazer uma breve oração também com os nossos irmãos de casa, encerrando o segundo bloco, e depois desse bloco você vai ter uma mensagem bíblica e oração também, e você pode enviar a sua mensagem para nós sobre o programa para o nosso e-mail pastoral@ubra.br ou então para o meu WhatsApp, código de área 51, número 996377447. Encerramos então esse bloco orando a nosso Deus. Querido Deus amado, nós oramos em favor de todas as mães que têm os seus filhos perto, mas também aquelas que têm os seus filhos longe delas. Que o Senhor dê forças e console a todas elas, porque elas necessitam muito do teu apoio, querido Pai, para criar, para sustentar, para ajudar os seus filhos amados. Especialmente oramos também pelo Jordan e a família dele e todos aqueles que não podem mais festejar o Dia das Mães com as suas mães presentes aqui neste mundo, mas certamente aquelas que cresceram na fé cristã e morreram crendo em Jesus como único e suficiente Salvador, estão aí contigo na glória celestial. Nós aguardamos o dia do reencontro com grande esperança, certeza e alegria, porque Cristo morreu em nosso lugar e nos deu a certeza de que na ressurreição nós também um dia veremos todos aqueles que foram antes de nós. Consola-nos, querido Deus, e dá-nos força hoje e sempre, por amor de teu nome. Amém. Amém. Um abraço a todos vocês. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho,
ou ser tua companhia por onde estiveres. Em nosso encontro de hoje, teremos mais um convidado especial partilhando conosco a mensagem do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. O reverendo Clécio Schadek, pastor das congregações luteranas Paz e Ressurreição de Canoas, estará conosco nesta manhã. Fique com a gente. Desde a criação do mundo, Deus nunca mudou de lado. Morreu por nós numa cruz para pagar nossos pecados. Fortalece, Pai eterno, a fé em teu evangelho, fazendo valer a aliança de nunca ficar mais velho. Sou do Rio Grande do Sul e me orgulho em ser daqui. Convido você, parceiro, a ler o Salmo de Davi. Vem conhecer esse Deus que lhe tira da prisão. Sentir o Espírito Santo agir em teu coração. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Nesta manhã, quero convidá-lo para ler um dos textos bíblicos mais conhecidos do mundo, o Salmo 23. Por causa de sua mensagem confortadora, este texto é normalmente utilizado em velórios. Ele enfatiza a certeza da presença de Deus em nossas vidas, por mais difícil que possa parecer o momento que vivemos. Leia comigo Salmo 23, lembrando que vou utilizar a Nova Tradução na linguagem de hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Nosso bom pastor cumpre suas promessas, e sua promessa mais confortadora é de sua presença constante em nossas vidas. Louvado seja o seu nome. O Senhor é o meu pastor. Olá, queridos amigos. É uma grande alegria estar aqui com vocês nesse dia. Era um dia frio e muito chuvoso. A casa de Marquinhos ficava numa ladeira e, por causa da umidade, a calçada estava muito, mas muito escorregadia. Naquela manhã, Marquinhos e a sua mãe precisaram ir ao mercado. Como de costume, a mãe se ofereceu para segurar a mão de Marquinhos, mas ele logo recusou. Não preciso, eu sei andar sozinho. Mal acabara de falar e já estava no chão. Tá bom, mãe, disse ele. Eu me seguro no seu braço. Mas quando der o primeiro passo, Marquinhos escorregou de novo e não conseguiu segurar o braço de sua mãe. E lá se foi de novo para o chão. Dessa vez, Marquinhos disse: Mamãe, pegue a minha mão.
Então a mãe segurou firme a mão dele, e quando o menino escorregou de novo, ela o segurou firme, e ele não caiu. É bem melhor quando a senhora me segura do que quando eu tento me segurar, disse Marcos. Quantas vezes você já precisou de alguém para o ajudar e para segurar a sua mão? Creio que todos nós, em algum momento, já tivemos alguém que nos carregou no colo e segurou a nossa mão. Já fomos ajudados de muitas e variadas formas, e por termos recebido tudo isso, nossa vida seguiu em frente. Você e eu somos o tempo todo ajudados, e tudo isso vem do Senhor, que não deixa faltar nada. Como dizem as palavras do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele nos segura pela mão e cuida de nós para que possamos ir e vir, partir e chegar, viver, morrer e também reviver. É na simplicidade da vida que acontece nas nossas casas, nos nossos lares, ao nosso redor, que Ele proporciona a cada um de nós tudo o que precisamos. Ele coloca cada peça no seu devido lugar, faz nascer cada célula e formou cada órgão do corpo de todas as pessoas desse mundo. Na barriga da mãe, Ele fez acontecer esse milagre e deu a você uma identidade única. Ele próprio se fez um de nós, um bebê, para viver a nossa vida. Quando caímos, quando estamos tristes, quando perdemos alguém ou quando brigamos com alguém, Ele está ali para entender nossas angústias e sabe bem do que precisamos. Quando Deus criou a cada um de nós, Ele não pensou apenas no início da vida, mas em toda a caminhada. E para que nós não ficássemos perdidos, Ele mandou seu Filho nos cuidar, ser o nosso pastor, dar a vida por nós. Jesus mesmo diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quando disse essas palavras, algumas pessoas chegaram a ficar escandalizadas, pois não podiam aceitar que o Senhor pudesse ser assim tão humilde, ter a nossa cara e viver as coisas simples do dia a dia. Eles esperavam algo mais espetacular, mas o Senhor quis ser um de nós. Ele nasceu da Virgem Maria, foi carregado no colo, protegido do frio, amamentado e enrolado em fraldas. Essa imagem é magnífica. O Senhor Jesus deixou-se enrolar em fraldas e ser embalado no colo de sua mãe. Jesus vive a nossa vida, enfrenta nossos maiores medos e se coloca no meio dos maiores perigos por nós. Ele se sacrifica, aguenta o nosso peso para nos ver em pé. Quando olhamos para Jesus, nós conhecemos a Deus e principalmente sabemos como Deus se relaciona conosco. Enxergamos pelo testemunho da palavra o Deus que sofre as dores mais difíceis para seus filhos viverem felizes. Vemos que Ele colocou seu amor por nós na frente de tudo, um amor cego, um amor que encobre todas as falhas e imperfeições e é capaz de desconsiderar todas as feridas causadas por nossa indiferença e ingratidão. E assim, Ele segura a nossa mão, sem nunca mais soltar. Nos leva com Ele, nos dá o perdão, nos dá a vida aqui e depois da morte, na eternidade. E Ele o acolhe sempre com as mãos de amor, com os braços abertos e com a mão forte o segura. Quanto maior a falha e o erro que cometemos, quanto maior o perigo, quanto mais escorregadio for o nosso caminho, mais perto Ele está. E maior é o amor que Ele coloca diante de cada um de nós. Como eu disse no início, Ele nos segura pela mão e cuida de nós, para que nós possamos ir e vir, partir e chegar, viver, morrer e também reviver. Sim, morrer e reviver. Depois da morte, Ele nos dará a vida nova e perfeita.
Queridos amigos, nesse dia especial em que nós celebramos mais uma vez a alegria das mães, o Dia das Mães, reúna-se com as pessoas que você ama e agradeça a Deus por Ele ser tão generoso. Lembre-se das pessoas que o fizeram chegar até aqui e considere-as a mão de Deus que o segurou e o segura nessa jornada que você está vivendo. O amor dessas pessoas por você é uma pequena amostra do grande amor que Jesus tem por você. Ele é o bom pastor e por causa do seu amor não deixará faltar nada. Amém. Sou de Jesus, comprou-me lá na cruz, seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus, comprou-me lá na cruz, seu sangue é precioso, eu sei. Mais forte que o sol é a tua luz, Senhor. Maior do que os montes é o teu poder. Sublime majestade, santo de amor. Minha vida te confiei. Mais puro que as águas do mais limpo rio, mais branco que a neve é o seu coração. Com sangue me compraste numa rude cruz, seu sangue limpa e dá perdão. Seu sangue me traz salvação. Yeah! Sou de Jesus, comprou-me lá na cruz, seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus, comprou-me lá na cruz, seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus, comprou-me lá na cruz, seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus, comprou-me lá na cruz, seu sangue é precioso, eu sei. Seu sangue limpa e dá perdão. Seu sangue me traz salvação. Sou de Jesus, comprou-me lá na cruz, seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus, comprou-me lá na cruz, seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus, comprou-me lá na cruz, seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus, comprou-me lá na cruz, seu sangue é precioso, eu sei.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas também Deus se alegra com a tua companhia. Lembre-se que temos toques de vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta temos os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos, às 8 horas, nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá temos o Minuto Toque de Vida todos os dias, por volta das 7 da manhã e também das 18h40 da tarde. Receba o meu carinhoso abraço, que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitos. Até a próxima. Tchau, tchau.